Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar mais um tempinho para todo mundo começar. Bom dia. Enquanto isso, aguardamos a Pri entrar e a gente começa. Só mais uns minutinhos. Faltam só 2 minutinhos para as 9. Bom dia. Já são 9 horas. Bom dia. Já são 9 horas, então a gente vai começando, né? Conversando um pouco. Agradecendo a todos a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Esperando Priscila entrar, né? Vou pedir para vocês desculpas porque o meu aparelho, né? Coloquei o aparelho de baixo, então às vezes a minha fala tá um pouco estranha. Então eu vou falar bem devagar para poder todo mundo entender. Então, bom dia a todos, né? Já são 9 horas e a gente tem um compromisso com a espiritualidade. E o nosso objetivo hoje é fazer uma discussão sobre um tema que é muito importante, que diz respeito à maneira de orar. E antes a gente vai fazer uma prece, né, de agradecimento. Vamos pedir a Deus mais força para esse ano que chega. E vamos também fazer uma reflexão sobre a forma como nós encaramos, como nós enfrentamos os desafios do nosso dia a dia. Então eu peço àqueles que se sintam confortáveis, que fechem os olhos, não é? Que se conectem com a espiritualidade amiga, para que juntos possamos agradecer mais uma vez a oportunidade que todos temos em estarmos aqui juntos, encarnados, continuando o nosso planejamento reencarnatório. Agradecer a Deus a oportunidade de podermos, né, realizar esse planejamento e fortalecendo a fé, a crença na esperança, na construção de dias melhores. Assim seja. Então, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. É um tema que fala sobre a forma como nós nos envolvemos com a prática da oração, mas principalmente ela fala de humildade, de respeito e de fé. Humildade por quê? De entender que cada pessoa tem as suas próprias especificidades, de respeitar o tempo do outro e de entender que uma oração é uma comunicação com Deus. Uma oração é uma comunicação com as boas energias. Então, a gente vai começar com a nossa leitura. A nossa leitura hoje é do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, instruções dos Espíritos à maneira de orar. O item 22. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases maquinalmente realizadas, né? Fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ela dizê-lo logo que os espíritos hajam retornado ao jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual foi permitido, ainda que sem consciência, e ter com os seus, né, com seus amigos, com seus guias,
estar no contato com eles, mais força e perseverança. Deve essa prece subir humildemente aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de se elevar para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, a fim de lá chegar radiosa, luminosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mais do que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as nossas provas, que nos dê apenas alegrias e riquezas. Devemos rogar que Ele nos conceda os bens mais preciosos, que são a paciência, a resignação e a fé. Não vos queixais. Não digais como fazem muitos. Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. O que é, na maioria dos casos, que pedistes a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não, poucas vezes a gente faz isso. O que frequentemente nos lembramos de pedir é o bom êxito para os nossos empreendimentos terrenos, e com certeza frequentemente exclamamos: Deus não se preocupa de nós. Se Ele se preocupasse, não veríamos tantas injustiças. Somos insensatos e ingratos. Se percebêssemos no fundo da nossa consciência, quase sempre nos depararíamos nós mesmos com o ponto de partida dos males que nós nos queixamos. Pedi, pois, antes de tudo, que possamos ser melhores, e veremos que torrentes graças e consolações se derramarão sobre nós. Devemos orar incessantemente, sem que para isso se faça necessário nos recolhermos aos nossos oratórios, ou nos lancemos de joelho nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres, sem exceção de nenhum deles, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirmos os nossos irmãos numa necessidade moral ou física? Bom dia, Marcos. Não é ato de reconhecimento elevarmos a Ele os nossos pensamentos quando uma felicidade nos advém? Quando evitamos um acidente ou quando mesmo uma simples contrariedade apenas nos roça a alma, desde que nos esqueçamos de exclamar: Sede bendito, meu Pai. Não é o ato de contrição nos humilharmos diante do Supremo Juiz, quando sentimos que falhamos, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizermos: Perdoai-nos, Senhor, porque pecamos. Pecamos por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dai-nos as forças para não falhar novamente e a coragem para reparar as nossas faltas. Independente das preces regulares da manhã e da noite, dos dias consagrados a elas, vemos que a prece pode sair de todos os instantes, sem necessariamente interrompê-la ou acatar os nossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, santifica esses dias. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do vosso coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que uma longa oração dita por hábito. Muitas vezes, bom dia. Muitas vezes sem causa determinante, as quais apenas maquinalmente chamamos na hora convencional. É um texto bem grande, esse texto que fala sobre a maneira de orar. Por quê? Porque é um texto que discute diversas partes do Evangelho, né? Diversos evangelhos em diversas culturas, eles falam sobre isso. Sobre como, e diversas partes falam assim, sobre como é hipócrita você fazer orações bonitas, mas na sua prática não trazermos isso conosco. A nossa prática deve estar aliada à nossa teoria. Então, a nossa fé, e é uma frase que eu gosto muito, a fé sem a obra, ela é morta. Né? A fé, ela precisa estar acompanhando as nossas ações.
Para a gente acreditar no melhor, nós precisamos fazer o melhor. Nós precisamos nos transformar nesse melhor. E a oração, essa prece, ela tem um sentido mais importante. Por quê? Em diversas culturas, esse posicionamento de que a prece deve ser a primeira coisa que a gente faz ao acordar, denota que há essa relação de proximidade, essa relação de preocupação em abençoar o dia para que ele nos abençoe. Quando a gente conecta o nosso pensamento com a espiritualidade amiga, a gente proporciona um caminho, uma ligação, um elo, uma porta de mão dupla. Então, o pensamento elevado à espiritualidade amiga permite que a espiritualidade amiga nos devolva as suas boas orientações. Essa prece maquinal, essa prece falada sem observar o que você está dizendo, sem realmente sentir o que você está dizendo, é uma prece que não proporciona esse vínculo tão forte. Nada quer dizer que essa prece que a gente faz, essa oração, ela não serve. Nós estamos falando não do que serve, mas daquilo que proporciona uma conexão com a espiritualidade amiga. Se você não está fazendo uma coisa ruim, já é meio caminho andado para uma coisa boa. Não é? Eu sempre comento muito essa frase que vença o mal com o bem. Então, se você já não está fazendo uma coisa ruim, já é meio caminho andado para uma coisa boa. Mas a prece maquinal, se ela realmente não mobilizar energeticamente, né, se esse pensamento não estiver energeticamente conectado com a espiritualidade amiga, ela não vai proporcionar esse encontro espiritual que vai permitir que nós agradeçamos, né, abençoemos e sejamos pela espiritualidade amiga abençoados. Oi, Léo, bom dia, meu amor. Então, às vezes as pessoas falam, eu não sei palavras bonitas, ou eu tenho dificuldade de ler em público, eu tenho dificuldade de falar em público, quando na verdade isso não é o importante. O importante é você conseguir permitir que o outro ele seja objeto da sua atenção, da sua comoção, da sua preocupação. Existem diversas formas de orar, existem diversas preces. A maior parte das pessoas acha que fazer um terço mecanicamente, que repetir orações mecanicamente, que reproduzir frases mecanicamente tem um impacto. Isso não é verdade. A prece que realmente conecta a gente com a espiritualidade amiga é aquela prece que faz vibrar as fibras do nosso coração. É aquela prece que a gente faz como conversando com o nosso guia espiritual. É aquela prece em que a gente ouve o que a gente está falando. E outras formas de você orar, outras formas de você fazer uma prece, quando você alia a sua prática com a sua teoria. Quando você transforma a sua fala em obra, quando você pratica aquilo que você fala, é uma prece. Quando você deixa de falar algo de ruim sobre o seu irmão, quando você corta uma fofoca, quando você não estimula, quando você não é sarcástico, quando você é indulgente, é uma prece. Sarcasmos, ironias, palavras de baixo calão, palavras que machucam ou que induzem o outro ao sofrimento, são palavras que devem ser evitadas, são comportamentos que devem ser evitados. Quando a gente consegue evitar esses comportamentos, a gente está fazendo uma prece. Todas as vezes em que a gente está emanando energias positivas para alguém,
Todas as vezes que a gente está desejando do fundo do nosso coração que essa pessoa ela seja abençoada, todas as vezes que a gente aceita o outro como ele é, todas as vezes que a gente não exige do outro os comportamentos que nós acreditamos que deveria ser, ou principalmente todas as vezes que a gente não exige do outro aquilo que a gente não é capaz de dar, é uma prece. Todas as vezes que a gente faz um momento de autorreflexão, quando a gente pensa sobre nós mesmos, quando a gente pensa sobre os nossos pecados, antes de observar o pecado do outro, é uma prece. A prece é um estado constante de boas energias, é um estado constante de reformulação, de ressignificação. Não adianta você dizer que é religioso, fazer 200 orações, fazer diversos tipos de atividades para divulgar quem você é, se isso não está em acordo com seus próprios princípios morais, com o que você pratica no seu dia a dia. Vai gerar uma incongruência e vai gerar em você uma demanda, uma nova tarefa, que é de corrigir o erro que você está cometendo. O Evangelho traz diversas causas relacionadas às nossas provas e expiações, mas ele resume basicamente em duas. Aquelas que nós trazemos de vidas anteriores, os débitos que nós trazemos de vidas anteriores, e os débitos que a gente adquire nessa vida agora que a gente está no processo de encarnação. E aí a espiritualidade amiga sempre orienta que nem sempre as causas que a gente tem, nem sempre que a gente está apresentando, as dívidas, as tarefas que a gente está enfrentando, elas são decorrência do que nós estamos, de alguma dívida anterior. Ela está em decorrência do que nós estamos fazendo agora, das nossas dificuldades de agora, das dívidas que a gente está executando agora. Então, se nós podemos evitar de cometermos essas dívidas, por que a gente não evita? Por que é tão difícil para a gente deixar de falar mal do outro? Por que é tão difícil para a gente deixar de reclamar sobre o outro? Por que é tão difícil para a gente deixar de criticar o outro? Né? Onde que está a nossa responsabilidade? Onde que está a nossa tarefa? O que é que nós deixamos de fazer? O que é que nós evitamos que pode ser reconhecido como um ato de indulgência e abnegação? Então, nós estamos num processo de construção, num processo de cura, num processo de transformação. Então, todas as vezes em que nós deixamos de falar alguma coisa que vai ferir, todas as vezes que nós trazemos para nós mesmos essas reflexões, todas as vezes que nós procuramos no nosso coração mesmo o que falta no outro, é um processo de prece, é um processo de oração, é um processo de agradecimento sobre aquilo que nós deveríamos modificar ou construir em nós mesmos. Então, quando o texto ele é muito forte, quando ele diz por que reclamar do nosso Pai? Por que jogar para Deus essa responsabilidade sobre as nossas ações, quando essas ações elas são de nossa responsabilidade? Né? Somos nós que devemos ser responsabilizados por estarmos num processo de crescimento e não conseguirmos nos manter, Jordana, não conseguirmos nos manter nessa premissa de que a evolução ela deve começar conosco e depois com o outro. Essa nossa dificuldade em entender que nós devemos ser os responsáveis pelo nosso crescimento moral e espiritual,
que nós devemos ser os responsáveis por questionarmos, bom dia, nós devemos ser os responsáveis por questionarmos os nossos comportamentos, as nossas falas, a nossa prática no dia a dia, para então questionar o do outro. Existe inclusive uma parte do Evangelho que fala, ele pergunta se é lícito apontar o erro do irmão, né? E ele fala o seguinte, que se nós estivermos fazendo isso em benefício de vários outros, que isso seja feito para que o mal maior seja evitado. Mas que nós precisamos entender se essa falha apontada, ela não é reflexo dos nossos orgulhos, né, da nossa necessidade em sobrepujarmos, diminuindo o outro. Se esse outro, ele realmente está numa condição de ter sua falha apontada em detrimento da nossa. Outra forma de orar, de fazer uma prece, é modificando os nossos próprios comportamentos. A maior parte das coisas que a gente faz ao acordar, ela envolve uma série de procedimentos energéticos, vamos dizer assim, que são comandadas numa prática constante em que um ato de bondade gera uma corrente do bem. Então, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, o bom dia que a gente dá, o sorriso que a gente dá, o agradecimento que a gente faz, o pedido de desculpas, de por favor, de com licença. As nossas pequenas práticas cotidianas, elas envolvem diminuir o sofrimento do irmão. E quando a gente diminui o sofrimento do irmão, a gente também está fazendo uma oração por eles. Inclusive, é uma coisa que eu sempre pontuava em todos os outros evangelhos, que essa parte do evangelho que fala sobre diminuir a dor do outro, sempre é uma parte que me mobiliza muito. Por quê? Essa mobilização, ela envolve, na nossa cultura, diversas discussões. É comum na nossa cultura punir aquele que ajuda e valorizar aquele que se aproveita. Punir aquele que ajuda no sentido de chamá-lo de bobo, né, de dar palavras pejorativas em relação ao comportamento de ajudar. E aquele que tira proveito, que trabalha com a esperteza, geralmente é aquele que você reconhece como valorizado. E aí as pessoas, elas passam a não fazer mais o bem pelo medo de serem consideradas pessoas bobas ou pessoas que estão sendo manipuladas ou que as pessoas estão se aproveitando delas. E aí tem uma parte do evangelho que diz o seguinte: a nossa função na Terra é fazer todo o bem que nos seja possível fazer pelos outros. Se a pessoa para a qual a gente está praticando aquele ato de bondade, ela não reconhece ou ela se aproveita daquela ação, essa é uma dívida dela, não é uma dívida nossa. A nossa função na Terra é fazermos todo o bem possível para todas as pessoas com as quais a gente conviva. Quem sabe, se não formos nós que fomos colocados por Deus no caminho daquele irmão para poder auxiliar aquele irmão na jornada dele. Quem sabe, se não faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução espiritual, nos organizarmos de modo que aquele irmão ele possa receber aquela orientação das nossas mãos, da nossa boca, da nossa fala. Quem sabe se nós não somos o modelo que aquele irmão necessita para que ele possa revisar as suas próprias práticas. Então, nós não sabemos qual foi exatamente o nosso planejamento reencarnatório, nós não sabemos exatamente o que foi planejado
para aquele irmão ou aquilo que nós acordamos. Mas nós sabemos que é nosso dever e responsabilidade moral e cristã darmos suporte a tudo e a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Porque nós não erramos de endereço. Nós nascemos no local onde deveríamos nascer, estamos com as pessoas que nós deveríamos estar, no processo de convivência necessário. Todas as vezes em que a gente se furtar aquele aprendizado vai se repetir. Ou seja, todas as vezes que a gente se negar, que a gente se recusar, aquele aprendizado vai se repetir e vai se repetir e vai se repetir. Então, uma das formas de nós realizarmos a oração é colocarmos em prática essas boas ações, que são as ações que a gente tanto divulga, que a gente... Nádia, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de fazer isso. A gente pode praticar o bem através do pensamento. A gente pode praticar o bem através da humildade, da indulgência, o não falar o mal do outro. Né? Eu passei por diversos momentos complicados essa semana. E aí, um dia que eu estava assim, muito chateada, muito magoada, eu abri o meu Instagram. Basicamente, eu sigo perfis espíritas, basicamente os meus amigos. Não tenho, eu praticamente não tenho pessoas desconhecidas nele. E aí, quando eu abri, tinha lá uma página chamada Espiritualismos. Uma fala do Chico Xavier, do Emmanuel, na verdade, para o Chico Xavier, que dizia assim: Chico, os bons não criticam, né? Não se preocupe com os caluniadores, tenha pena dos caluniadores, seja indulgente, desculpe, com os caluniadores. Todas as vezes que a gente para e perde o nosso tempo para criticar um irmão, para comentar um comportamento de alguém, a gente deveria primeiro olhar para o nosso comportamento e ver se nós não encontramos em nós mesmos aquilo que a gente quer criticar no outro. É uma prece fazer isso. É uma prece você deixar de criticar o outro e primeiro olhar e fazer essa crítica em você mesmo. Segundo, veja se aquilo que você quer fazer, se aquela crítica que você quer realizar tem um preceito cristão. Está previsto na doutrina, na religião que você segue, esse comportamento de criticar, você tem o direito de fazer isso? Pelos seus estudos, pelo que você sabe de certo, de errado, de bom e de mal, você pode fazer isso? Terceiro, qual o bem que esse comportamento vai gerar na sua vida e na vida do outro? Essa crítica, esse comentário, essa piada, essa brincadeira vai gerar o que na vida do outro e na sua vida? A prece, meus irmãos, ela é a permissão que nós damos à espiritualidade amiga para que nós estabeleçamos uma conexão. Eu sempre dou essa dica, sempre converso com as pessoas, que todas as vezes, todos os dias, a gente tem o hábito de ao acordar, ao dormir, conversemos com o nosso guia espiritual, como a gente está conversando agora, né? Imaginando ele ao nosso lado como um espírito amigo que é, conversando conosco e nos dando essa orientação. Todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, admitindo que nós não somos pessoas perfeitas, mas principalmente reconhecendo as nossas falhas. Não significa que a gente não vá falhar, mas falhar com consciência é um caminho para que a gente consiga corrigir a falha. Então, por exemplo, eu costumo fazer assim: eu estou me sentindo assim, aconteceu isso, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Isso aqui eu sei que não é correto fazer, mas eu preciso fazer, porque se eu não falar essas coisas, eu vou me sentir muito mal
E eu preciso passar por essa experiência e nesse momento eu preciso colocar para fora. Que as consequências do que eu vou fazer agora, eu consiga lidar com elas, que isso me permita um crescimento espiritual, que eu consiga lidar com ele. E peço principalmente que esse entendimento ele me proporcione um crescimento dentro desse processo evolutivo. Mas eu dificilmente me furto de falar ou de dizer o que eu estou sentindo para alguém. Se eu não posso dizer para a pessoa, eu converso com o meu guia espiritual. Sempre, na verdade, eu sempre converso muito antes e depois. Sempre dizendo o que eu estou sentindo, sempre dizendo como eu quero me sentir e sempre tendo muito claro todas as etapas desse processo. Então, a oração, ela vai para além da escrita daquilo que é mecanicamente decorado. Nádia, quer dizer então que essas orações que a gente faz no nosso dia a dia, essas orações que a gente faz, que a gente lê nos livros, ela não tem merecimento, ela não tem mérito? Tem sim. Só que elas precisam ser lidas com consciência. Você precisa ler a oração, entender o que você está dizendo. O seu coração precisa estar junto. Mas essa é uma das formas de orar, né? A oração e a prece, elas se encontram nas nossas práticas, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Jesus foi muito claro, não é o que entra pela boca do homem que o leva à perdição, mas o que sai dela. Inclusive existe uma expressão, que é uma expressão muito comum, que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Nós sabemos que o inferno e o céu são estados de consciência, né? São vibrações mentais que você constrói a partir dessa sua fala, dessas suas práticas. Tente pensar, né, se a sua boa intenção nada mais é do que orgulho. Tente pensar se a sua boa intenção nada mais é do que a sua necessidade de provocar no outro uma dor que também é sua. Tente pensar se a sua boa intenção, a quem ela vai ajudar. Se a nós mesmos ou se a pessoa que está recebendo. Então, a oração, a prece, ela é um estado de espírito. Ela é um estado vibracional. Qualquer prática que nós realizemos, que seja embasada em princípios cristãos, cuja preocupação seja agradecer e solicitar orientação, paciência, discernimento, são muito mais eficazes do que os pedidos relacionados à diminuição de nossas provas. Até porque o executar das nossas provas é o que muitas vezes vai nos dar o aprendizado necessário para que a gente consiga alcançar aquele estado no qual nós não precisemos mais passar por elas. Então, orar com sabedoria, orar com paciência, orar com resignação, orar através das práticas que a gente executa. A gente pode não falar uma única frase. Se as nossas práticas forem condizentes com os princípios cristãos, nós estamos em estado de oração frequente. Não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai dela que importa. Não é o que você diz, mas o que você faz. Não é o que você faz para mostrar, para ostentar, mas aquilo que se passa no seu coração. Essa caridade que ostenta, essa caridade que consegue a aprovação social, ela entra naquilo que a gente sempre discute. Para que você vai querer, para que pedes a tua recompensa, se a tua recompensa já te foi dada? Os holofotes que tu querias não já te foram dados? Né? Os likes que você queria, você não já recebeu? Então, espiritualmente, você não tem mais bônus, ora, porque a tua prática
ela pedia, ela queria, bom dia, ela queria um reconhecimento mundano, um reconhecimento do povo, do homem, e não um reconhecimento das práticas cristãs. Nós, enquanto oradores que somos, nós, enquanto pessoas em prece, o que nós estamos, aqui nós estamos nos conectando é a espiritualidade amiga. É o estado de prática do bem. Não há necessidade de reconhecimento material dessa prática. O que difere o estado de vibração em oração e em prece para esse estado da matéria é o reconhecimento, é aquilo que vibra no meu coração. Então, para que nós executemos o bom orar, a prece, vamos dizer, correta, é uma prece que está envolta de vibrações de fé, amor e caridade. E não a prece orgulhosa, que exige, que pede sem reconhecer que a aprovação, muitas vezes, ela foi por nós construídas, ou por nós aceitas, ou por nós envolvidas, né? Por nós envolvidas, a partir daquela vibração que os nossos pensamentos começaram a emanar. Vença o mal com o bem. Todas as nossas ações, elas precisam ser pautadas nesse entendimento, que só o bem consegue suplantar o mal. Então, nós já estamos... O evangelho, ele passa muito rápido. Nós já estamos em um estado avançado. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade, por conversar sobre um tema que é tão importante para mim. Eu gosto demais desse tema, até porque eu tenho muitos questionamentos sobre práticas relacionadas a estados de oração, em que as pessoas elas costumam se machucar ou elas costumam se privar de algumas coisas. E eu sempre digo, se prive de palavras ofensivas. Se prive de ironia e de sarcasmo. Se prive da crítica ao outro. Proteja aquilo que há de melhor. Proteja o bem, a boa vibração. Seja mais humilde, menos orgulhoso. Combata a inveja que cresce no seu coração. Essas são as práticas de estado de oração, estado vibracional constantes. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é muito importante. É uma vitória conseguir fazer o evangelho hoje. Cada vez mais eu agradeço a Deus essas oportunidades. E deixo vocês com uma oração. Feliz Ano Novo, é justamente sobre isso que eu ia falar. Deixo vocês com uma oração que eu recebi, orientação que eu recebi do meu guia espiritual há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Na véspera, no ano novo, no dia 31, eu fiz várias orações que a gente sempre faz em relação ao ano novo, a virada do ano, que o ano seguinte fosse um ano melhor e tal. Eu que agradeço, Marcos. E aí, eu recebi uma carta. Te amo, Léo. Eu recebi uma carta logo depois do ano novo, né? Nesse ano eu perdi meu cunhado. Eu tive minha filha. E aí, essa carta, ela dizia assim: eu não entendo por que esperar o ano novo para modificar o seu comportamento. Por que é que você pede tanto por um ano novo melhor? Se você fizer o seu melhor todos os dias serão dias de ano novo para você. A sua prática, os seus comportamentos, eles devem mudar hoje. Não espere uma data, não espere um dia, não diga, quando isso chegar eu vou melhorar, quando isso chegar vai dar certo. Não. Comece agora. Comece agora com o que você tem. Comece agora fazendo o que você consegue. Que todos os dias vão ser dias de ano novo para você. Todos os dias vão ser uma nova oportunidade. E é isso que eu passo para todos nós, que a gente possa fazer a nossa modificação no hoje e no agora.
A data de Ano Novo é uma data simbólica, ela é bonita, mas as nossas modificações de comportamento, elas devem acontecer agora. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para a gente se melhorar e se aceitar também, porque a gente não pode melhorar 100% do dia para a noite. Mas tudo que a gente puder fazer e esse estado de consciência, ele deve começar no hoje. Então, que todos os dias sejam dias de Ano Novo para todos nós. Assim seja, muito obrigada. Essa foi minha prece final. Obrigada.